Bem, pessoal, então boa noite a todos, certo? Então, olha só, essa aula aqui é uma primeira aula sobre a Lei de Coulomb, certo? A Lei de Coulomb é um conteúdo que a gente não viu ainda em sala de aula, mas a maioria de vocês já deve saber um pouco o que é, por quê? Porque a semana passada eu pedi para que vocês lessem um material a respeito desse conteúdo, tá? Então, olha só, essa aula vai ser organizada da seguinte forma. A gente vai falar primeiro sobre o que é a Lei de Coulomb, certo? A gente então vai fazer a definição do que é a Lei de Coulomb, depois a gente vai falar sobre o que é uma carga pontiforme ou carga pontual, certo? Depois a gente vai falar sobre a descoberta que o cientista Coulomb fez, né? Depois a gente vai falar sobre a gente vai resolver alguns exemplos, tudo bem? Essa partezinha aqui vai ser a parte mais demorada da aula, porque são 4 exemplos. Vou resolver 3, vou deixar um para vocês, tá? E eu vou fazer bem devagar, certo? Então vai ser um pouco demorada essa parte dos exemplos. E depois eu vou falar sobre as limitações da Lei de Coulomb. Isso é, em que casos a Lei de Coulomb vale, em que casos ela não vale, tudo bem? Então vamos começar aqui falando sobre o que é a Lei de Coulomb. Olha só a definição, certo? A definição é essa aqui. A Lei de Coulomb é uma fórmula matemática, certo? Essa fórmula matemática permite você calcular a força elétrica, certo? A força que surge entre dois corpos carregados, dependendo da carga que você coloca em cada corpo. E dependendo também do quê? Dependendo também da distância entre esses dois corpos, tudo bem? Então, isso é a Lei de Coulomb. Vamos ver essa ilustração aqui, ó. Olha só o que temos nessa ilustração. Nós temos aqui, pessoal, duas esferas que estão carregadas. Tudo bem? Então, vocês estão vendo aqui duas esferas, certo? A gente supõe que esses suportes sejam isolantes para quê? Para que não escape carga para o solo. Tudo bem? Então, você sabe se você tem dois corpos carregados, um próximo ao outro, ou eles vão se atrair, ou eles vão se repelir. Agora, pensa comigo. Se eles vão se atrair ou se repelir, é porque existe uma força entre eles. Certo? Essa força é o que a gente chama de força elétrica, tá? Então, a força elétrica é uma força que surge entre corpos que estão carregados. Tudo bem? Um detalhe, de que tipo de força é essa aí? Qual que é a natureza dela? Essa força aí é o seguinte, essa força aí é uma força que age à distância, certo? O que é uma força que age à distância? É uma força que não precisa, os dois corpos que exercem força um sobre o outro não precisam estar em contatos. No nosso dia a dia, a gente está acostumado principalmente com força de contato, não é isso? Por exemplo, quando você empurra um armário, você não precisa estar em contato com ele? É uma força de contato. Quando você puxa um cabo, você não precisa estar em contato com ele? É uma força de contato. A força elétrica não é uma força de contato, é uma força que age à distância, certo? Um corpo que está carregado não precisa estar em contato com o outro, tá? Agora, isso daqui não é novidade para vocês. No nosso dia a dia, a gente conhece outras forças que agem à distância. Qual que é a mais comum delas? A da gravidade, não é isso? Olha só, você sabe que se eu pegar essa tampinha aqui e soltar ela, ela vai ser puxada para baixo, não vai? O que está puxando ela para baixo? É o planeta que está puxando ela para baixo. O planeta está em contato com ela? Não está, certo? Então é uma força que age à distância. Olha só, o planeta puxou ela para baixo, certo? Outro exemplo de força que age à distância é a força magnética. Isso é a força entre dois ímãs, certo? Você sabe que se você aproximar um ímã do outro, ou os dois vão se atrair ou se repelir, certo? Então surge ali entre eles uma força, certo? Sem que as duas peças precisem estar em contato. É uma força à distância também, tá? Então, assim como a força magnética e assim como a força gravitacional, a força elétrica também é uma força que age à distância. Agora, pessoal, a definição mais difícil de todas é essa daqui, ó. A força elétrica, ela obedece ao princípio da ação e reação de Isaac Newton. Certo? Eu não sei se vocês viram esse conteúdo, mas é o seguinte, o que diz o princípio da ação e da reação? A lei da ação e reação diz o seguinte, ela diz que se eu aplicar uma força sobre um corpo, esse corpo vai aplicar uma força sobre mim também. De igual intensidade, porém de sentidos opostos. Exemplo, eu empurro um armário com a força de 200 newton. A força que eu apliquei sobre o armário, ela vai da esquerda para a direita. Então, eu apliquei 200 newtons da esquerda para a direita. De acordo com o princípio da ação e da reação, se eu aplicar uma força no armário da esquerda para a direita, o armário aplica uma força sobre mim também. Certo? De igual intensidade, só que de sentido oposto. Então, ele vai aplicar uma força sobre mim de 200 newtons, só que no sentido oposto. Tá? Então, esse é o princípio da ação e da reação. Ele enuncia o seguinte, que para cada ação há uma reação,
de igual intensidade, porém de sentido oposto. Né? Quando a gente fala de ação, a gente está falando de força. Então, para cada força que você aplicar sobre um corpo, o corpo vai aplicar força de volta sobre você, de igual intensidade, só que de sentido oposto. Isso daí, que a gente vê lá na mecânica do primeiro ano, acontece também aqui entre cargas elétricas. Olha só, nós temos aqui um corpo, certo? Carregado, que eu chamei ele de A, e outro corpo carregado que eu chamei ele de B. Veja que o corpo A ele vai empurrar o corpo B para lá, para a direita, vocês estão vendo? Então, o corpo A está aplicando uma força sobre o corpo B para a direita. Pelo princípio da ação e reação, o corpo B também aplica uma força sobre A, de mesma intensidade, certo? Só que sentido oposto. Então, se A aplicar uma força sobre B com valor igual a 200 newtons, B vai aplicar uma força sobre A também com valor igual a 200 newtons, certo? Então, esse é o princípio da ação e reação, tá? A força que esse daqui aplica sobre esse tem que ser igual à força que esse daqui aplica sobre esse. O valor é o mesmo, só mudou o sentido, tá? Então, essa daí é a definição de força elétrica, tá? Então, a lei de Coulomb, ela ajuda você a calcular o valor da força elétrica, ok? Veja bem, essa lei foi elaborada por esse cara aqui, ó, certo? Esse cara é um cientista francês chamado Charles Augustin de Coulomb, certo? Em 1783, ele enunciou a lei dele, isso é, ele construiu um aparelho, certo? Em que ele conseguiu medir a força elétrica, certo? Então, olha só, que aparelho é esse? Era esse aparelho aqui, ó, vocês estão vendo. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, tá vendo? Esse aparelho aqui. Isso aqui, ó, se chama balança de torção, certo? Ou balança de Coulomb. Como é que ela funciona? Ela funciona da seguinte forma. Veja que aqui eu tenho uma haste. Isso é um palito, não tem? Eu tenho um palito aqui, ó, não tem? Ok, tem um palito. Aí, olha só. Em cada ponta do palito eu tenho o quê? Tem uma esfera. Essas esferas que ficam aqui nas extremidades do palito, elas vão ser carregadas. Você vai colocar uma carga elétrica nela. Aí o que acontece? Aqui ó, você tem uma outra esfera que pode ser carregada pelo lado de fora, certo? Então você vai colocar carga aqui e carga aqui também. Aí o que acontece? Esse palito aqui, ó, essa haste, ela está pendurada por um fio, certo? Então ela está sendo equilibrada por um fio, ok? Aí se você colocar uma carga aqui e uma carga aqui, você sabe o quê? Que você sabe que essas duas esferas aqui, ou elas vão se atrair, ou elas vão se repelir. Vamos supor que as duas se repilam. Certo? As duas se repelam. Então, o que vai acontecer? Se as duas vão se repelir, essa haste aqui ela vai girar, não vai? Quando essa haste gira, ela vai torcer o fio. Então, você consegue medir a força, certo? Pela torção do fio. De acordo com a torção do fio, você consegue medir a força que tem aqui, ó, certo? Então, o Coulomb construiu um aparelho que você consegue medir a força elétrica de acordo com a carga que você coloca aqui. E não é só isso. Você mede também a força elétrica de acordo com a distância entre as duas esferas. Tá? Então, essa daí é a balança de torção de Coulomb. Só uma curiosidade, Coulomb ele não era um cientista propriamente dito. Ele não vivia só de descoberta. Por quê? Porque naquela época quase ninguém vivia só de pesquisa, certo? Ele era um engenheiro militar, então ele estava acostumado a construir coisas, certo? Então, por isso que ele conseguiu construir esse aparelho que mediu a força com tanta precisão. Ok? Agora vamos falar o quê? Tá. Esse aqui é só uma informaçãozinha tola, certo? Que é o seguinte, em homenagem a Charles Augustin de Coulomb, que a unidade medida para carga elétrica é o Coulomb. Né? Vocês sabem que carga elétrica a gente mede em quê? Mede em Coulomb. Em homenagem a quem? Né? A Coulomb. Ok? Ok. Agora, vamos falar sobre um outro conceito, que é o conceito de carga pontiforme, ou carga pontual, certo? O que seria uma carga pontiforme? Carga pontiforme ou carga pontual é qualquer corpo carregado cujas suas dimensões, cujo seu tamanho, é muito menor do que a distância que o separa de um outro corpo carregado. Ficou difícil compreender essa definição? Vamos pensar um pouco aqui. Vamos dar uma olhada numa ilustração aqui, que é a seguinte. Olha só, eu tenho aqui duas esferas, isso é, dois corpos que estão carregados, não tenho? Ok? Então veja que o diâmetro de cada uma dessas esferas é 15 centímetros. Tudo bem? A distância entre essas duas esferas é quanto? É 8 centímetros. Então observe o seguinte, observe que o tamanho da esfera é maior que a distância que separa ela de outra esfera. Tudo bem? Então, nós temos aqui um corpo carregado cujo seu tamanho é maior que a distância que separa de outro corpo carregado. Nesse caso, não é carga pontiforme,
certo? A carga pontiforme é o quê? É quando o tamanho dele for muito menor que a distância que separa ele de outro corpo carregado, tá? Então, se eu fizer isso daqui, ó, certo? Veja que eu afastei os dois. Qual que é a distância entre os dois agora? É 80 centímetros. Então, veja que o tamanho do corpo agora, o tamanho do corpo carregado, é muito menor do que a distância que separa ele de um outro corpo carregado. Então, isso daqui, ó, essa distância aqui faz o quê? Faz com que essas esferas sejam agora cargas pontiformes, certo? Quando as duas estavam juntas, elas não poderiam ser consideradas cargas pontiformes. Agora que elas estão distantes, isso é, agora que elas estão a uma distância muito maior que o próprio tamanho, agora elas podem ser consideradas cargas pontiformes ou carga pontual, tudo bem? Carga pontual ou pontiforme. Por que é necessário saber o que é uma carga pontiforme? Pelo seguinte, a lei de Coulomb, ela vale somente para cargas pontiformes. Então, ela vale somente, você só pode utilizar aquela fórmula, a fórmula da lei de Coulomb, quando você tiver dois corpos carregados que estejam distantes entre si. Se os dois estiverem juntinhos, a fórmula não vale. Ok? Ok, então vamos voltar aqui para o slide original, certo? O que mais? Tá, esse slide aqui eu não vou ler, tudo bem? Porque ele não tem muita importância não, ok? Vamos passar para o próximo, ok? Então vamos lá para a parte mais difícil, certo? Que é o seguinte, como é que Coulomb descobriu a fórmula dele? Veja bem, olha só, ele descobriu o seguinte, quando ele utilizou aquela balança e fez as medidas dele, ele descobriu que a força que existe entre os dois corpos carregados, entre as duas cargas pontiformes, é diretamente proporcional ao valor de cada carga. Falei grego? Para aí, vamos explicar então. Olha só para essa ilustração. O que é diretamente proporcional? Diretamente proporcional, pessoal, significa na mesma proporção. Isso é, se a força é diretamente proporcional à carga, significa o quê? Significa que se a carga aumentar, a força aumenta. Se a carga dobrar, a força dobra. Se a carga triplicar, a força triplica, certo? Então, olha só, nós temos aqui duas cargas, certo? Vamos supor que essas duas cargas aqui sejam aquelas bolinhas lá da balança de torção de Coulomb, ok? Q1 e Q2. Aí você sabe que vai haver uma força entre elas, não vai? Então, nós temos uma carga Q1, uma carga Q2, e aí o que acontece? Vai surgir uma força entre elas, ou de atração ou de repulsão. Nesse caso aqui vai ser de repulsão, porque as cargas são iguais. Aí o que acontece? Aí acontece o seguinte, se você dobrar qualquer uma dessas cargas aqui, ó, a força dobra, tá vendo? Ó? Se o valor de Q1 ou de Q2 dobrar, a força dobra. Se o valor de Q1 ou de Q2 triplicar, a força triplica, certo? Então a força ela aumenta a mesma proporção das cargas. Essa foi a primeira descoberta de Coulomb, certo? A primeira descoberta de Coulomb. Olha só, então nós dizemos que a força é diretamente proporcional a Q1 vezes Q2. Então a força que vai surgir é diretamente proporcional ao valor da carga Q1 vezes o valor da carga Q2. Esse símbolo aqui, ó, pessoal, é um símbolo matemático, certo? Significa diretamente proporcional. É fácil desenhar ele. É só desenhar um 8 e depois apagar um pedacinho aqui, ó. Bem, o ponteiro não está aparecendo, depois apaga um pedacinho aqui. É facinho. É como se fosse um 8 deitado sem a cabeça, tá? É um 8 deitado sem a cabeça. Ok. Agora, vamos para a segunda descoberta de Coulomb, que é a seguinte. Além disso, o que mais que ele descobriu? Olha só, isso daqui realmente é complicado. Ó. Ele descobriu que a força elétrica, além de ser diretamente proporcional ao valor das cargas, ela é inversamente proporcional à distância entre as cargas, elevado ao quadrado. Calma, vamos olhar aqui para a ilustração que a gente tem. Olha só, então nós temos aqui novamente as duas cargas, certo? Ok? Aí o que acontece? Elas estão separadas por uma distância. Essa distância que pode ser qualquer valor. Eu coloquei D aqui para representar a distância. Pode ser qualquer número, tá bom? Aí o que acontece? Inversamente proporcional, olha só, inversamente é o quê? É o inverso, né? É o contrário, né? Então significa o quê? Significa que se a distância aumenta, a força não aumenta, a força diminui, certo? Por isso que fala inversamente proporcional. Veja que lá nas cargas, a força era diretamente proporcional às cargas. Então, se as cargas aumentassem, a força aumentava. Aqui não, aqui a gente está falando que a força ela é inversamente proporcional à distância. Então, se a distância aumentar, a força diminui, a força enfraquece. Tá? Só que o que acontece? Ela é inversamente proporcional à distância, não somente isso, é inversamente proporcional à distância ao quadrado.
tudo bem? A distância ao quadrado. Mas o que isso significa? Significa que se a distância dobrar, isso é, se a distância aumentar 2 vezes, a força não vai diminuir 2 vezes. Ela vai diminuir o quê? Ela vai diminuir o quadrado disso, ela vai diminuir 4 vezes. Porque 4 é o quadrado de 2, não é isso? Entenderam? Então, olha só, a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, se a distância aumentar 2 vezes, a força enfraquece 4 vezes, porque 2 é o quadrado de 4. E se a distância aumentar 3 vezes, a força enfraquece 9 vezes. Ok? E se a distância aumentar 4 vezes? A força enfraquece? Enfraquece 16 vezes, não é isso? E por aí vai. Então, a força sempre enfraquece o quadrado da distância. Tudo bem? Olha só. Então, você pode dizer o seguinte, que a força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tá vendo que o quadrado da distância está aqui embaixo? Ó? Porque é inverso, não é? Se fosse diretamente proporcional ao quadrado da distância, o quadrado da distância estaria aqui em cima. Mas é inversamente proporcional ao quadrado da distância, então o quadrado da distância está aí embaixo, ok? Então, essas foram as duas observações de Coulomb. Aí, o que ele fez? Ele juntou uma a outra. Olha só o que ele fez. Ele fez o seguinte. Ele falou o seguinte, então, a fórmula que você usa para calcular a força deve ser isso aqui, ó. Deve ser diretamente proporcional ao produto das cargas, não é isso? Está aqui, ó, diretamente proporcional ao produto das cargas, e ao mesmo tempo inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá? Então, ele supôs que a fórmula fosse desse jeito. Agora, detalhe, o que significa esses tracinhos aqui, ó? Esses tracinhos que significa módulo. O que é módulo? Vocês lembram do módulo de um número? Tá? Se você nunca viu, não fique assustado não. Isso aí é conteúdo do 8º ano. O módulo de um número é o seguinte, o módulo de um número, quando você coloca o número dentro do módulo, ele fica positivo sempre. Então, isso aqui, ó, esses dois palitinhos que vocês estão vendo aqui, ó, é só para indicar o seguinte, para indicar que independente se as cargas forem negativas, certo? Independente se as cargas forem negativas, o que você colocar aqui dentro sempre vai ficar positivo. Então, se você colocar qualquer número negativo aqui dentro, vai ficar positivo. Logo, você não precisa se preocupar com o sinal das cargas, tá bom? Então, quando você for jogar o valor das cargas aqui dentro dessa fórmula, não se preocupe com o sinal, esquece o sinal negativo, tá bem? Por causa desse sinal de módulo aqui, tá bem? E esse K, o que esse K estaria fazendo aqui? Esse K aqui é o chamado de quê? Chamado de constante elétrica, ou constante de Coulomb, certo? Se é constante, gente, toda vez que a gente fala que é constante na física, gente, o que é constante? Certo? Constante não é aquilo que é sempre do mesmo jeito? Nunca muda, certo? Então, isso aqui é uma constante, é o quê? Esse aqui é um número que nunca muda. Esse número aqui tem sempre o mesmo valor, ó, certo? Então, isso aqui é chamado de constante elétrica ou constante de Coulomb. Tudo bem? Qual que é o valor dele mesmo? Hugo, você falou que nunca muda, tá? Mas qual que é o valor dele? É esse valor aqui, ó. 9 vezes 10 a nona, ou 9 bilhões. Ou 9 bilhões. Certo? Esse m ao quadrado, c ao quadrado aqui, não precisa jogar na fórmula, porque isso aqui são as unidades de medida do K, tudo bem? Então, a constante de Coulomb é aproximadamente 9 vezes 10 a nona. Só que é um detalhe, pessoal. Aqui eu tenho que fazer essa observação. Esse K aqui ele nunca muda, certo? Se o que tiver entre as cargas for sempre o ar, ou o vácuo. Se houver algum material que não seja o ar, por exemplo, vidro, se tiver vidro entre as cargas, se tiver água entre as cargas, aí o valor de K muda. Só que assim, aqui no 3º ano, a gente não vai ver outros materiais. A gente vai ver só o ar mesmo e o vácuo. Se houver outro material entre as cargas, aí o K vai ser diferente, só que aí o problema vai ter que te informar. Certo? Por exemplo, vamos supor que você tenha borracha. Borracha, todo mundo sabe que é borracha, né? Borracha entre as duas cargas. Certo? Aí o valor de K não é mais esse daqui. O valor de K é outro valor. Aí o problema vai ter que falar para você. A constante elétrica para a borracha é igual a... E vai te falar lá o valor. Mas não se preocupe com isso, porque é muito raro disso acontecer. Em quase todos os problemas que vocês for resolver, o K vai valer isso aqui, ó. Tudo bem? Então, constante de Coulomb vai valer isso daqui. Vamos para o próximo? Vamos. Certo? Vamos ver se tem alguma coisa aqui a ser resolvida. Não, não temos nada a ser resolvido aqui, certo? Agora é o seguinte, agora a gente vai resolver alguns exemplos que envolvam a lei de Coulomb, certo? A gente vai resolver alguns exemplos que você tem que aplicar essa fórmula aqui, ok? Exemplos, ok? Vamos para o primeiro exemplo, eu vou ser bem breve, tá? Então, olha só, o exemplo 1 é esse daqui, ó. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar, desculpa. O exemplo 1 tá aqui, ó.
Ok. Leia aí comigo. Exemplo 1. Calcule a intensidade, certo? O que é intensidade? É o valor numérico, certo? Calcule a intensidade da força elétrica de repulsão entre duas cargas pontiformes, 3 vezes 10 a menos 5 coulomb e 5 vezes 10 a menos 6 coulomb, que se encontram no vácuo, separados por uma distância de 15 centímetros entre si. Tudo bem? Então veja que é um problema simples. Olha só, eu só quero fazer uma observação aqui, o seguinte. Às vezes, ele vai dizer o seguinte, ele vai falar, calcule a força entre duas cargas pontiformes. Mas às vezes ele vai dizer somente cargas, tá? Quando ele falar somente cargas, calcule a força entre duas cargas, é a mesma coisa. Ele só está resumindo a linguagem, para não precisar ficar repetindo. Carga pontiforme, carga pontiforme, carga pontiforme. Então, falando somente carga. Aí você já sabe que é uma carga pontiforme, tudo bem? Então, todas as vezes que ele pedir para você calcular a força entre duas cargas, ele está pedindo para calcular a força entre duas cargas pontiformes. Ok? Ok. Olha só. Veja o seguinte. Ele falou que se encontra num vácuo, né? Então você sabe que o constante K vai ter aquele valor mesmo que eu mostrei para vocês. Só que, às vezes, o problema nem te informa qual é o material que existe entre as cargas. Nesse caso, se o problema não falar para você o que existe entre as cargas, você vai deduzir que é o quê? Que é o vácuo ou o ar. Certo? Que é quase a mesma coisa. O valor de K para o vácuo e para o ar é quase o mesmo valor. Você não precisa se importar se é ar ou se é vácuo. Tá? O que muda é se tiver algum material ali dentro. Diferente do ar, diferente do vácuo. Ok? Tá. E outra observação é a seguinte, olha só, eu tirei a distância, só que a distância está em centímetro, gente. Centímetro não é unidade de medida do sistema internacional. Certo? Então, nesse caso aqui, ó, todas as vezes que eu te der a distância em centímetros ou em milímetros, você vai ter que sempre mudar para metros. Ok? Então, como é que você muda de centímetros para metros? Divide por 100. Tanto que o nome já diz, né? Centímetros, você divide por 100. Como é que você muda de milímetros para metros? Divide por 1000. O próprio nome já diz, milímetros, divide por 1000. Como é que você muda de decímetro para metro? Divide por 10. O próprio nome já diz, decímetro, né? Então você divide por 10, ok? Então a maioria das vezes, ó, a distância vai estar em centímetros ou em milímetros. E você vai ter que converter para metros. Agora, se a distância já estiver em metros, não precisa converter nada. Mas quando você for jogar valor na fórmula, você tem que ser sempre em metros, ok? Ok, então olha só como é que a gente resolve esse problema aqui. Veja bem, eu estou fazendo aqui o desenho esquematizado, tá? Então olha só, a distância é quanto? A distância é 15 centímetros, ok? Eu vou chamar essa carga da esquerda de carga Q1, certo? Que é essa primeira aqui, ó. Eu vou chamar essa carga aqui de carga Q2, ok? Aí vamos extrair os dados, né? Que a gente sempre faz isso quando a gente vai resolver qualquer problema de física, a gente sempre tem que extrair os dados, porque assim a gente consegue organizar o raciocínio, não é isso? Então vamos lá. Q1 vale quanto? Vale 3 vezes 10 a menos 5 coulomb. Q2 vale quanto? 5 vezes 10 a menos 6 coulomb. E a distância é igual a quanto? A distância é igual a 15 centímetros, que é igual a, convertendo para metros, olha só, já converti aqui, ó. Divide isso por 100 vai dar quanto? 0,15 metros. Já está convertido. Tá? Agora que eu já converti para metros, é só o quê? É só aplicar esses valores na fórmula. Então, a fórmula é o quê? A fórmula é essa daí, né? A constante K, vocês lembram da constante K? 9 vezes 10 a nona, não é isso? Constante K vezes o quê? Vezes Q1, né? Eu coloquei aqui módulo de Q1, quanto que vale Q1? 3 vezes 10 menos 5. Lá dentro do módulo, vezes Q2, não é isso? Vezes Q2. Ok? 5 vezes 10 a menos 6. Isso divide pelo quê? Divide pela distância ao quadrado. Qual que é a distância? 0,15 metros, né? Ao quadrado. Tudo bem? Aí aqui sim, depois que você jogou os valores na fórmula, tá tranquilo. Se você sabe fazer continha com notação científica, se você é bom de continha, tá tranquilo. Você resolve isso daí, ó, rapidão. Certo? Não tem segredo, porque se você for um cara bom de matemática, você consegue fazer isso daí rapidinho. O que você tem que fazer aqui? Como é que eu faço a operação entre notações científicas? Olha só. Esse 9 vezes 10 a nona é notação científica, não é? Esse 3 vezes 10 a menos 5 é notação científica, não é? E esse 5 vezes 10 a menos 6 é notação científica. Então, se eu multiplicar o primeiro termo dessa daqui, com o primeiro termo dessa daqui, com o primeiro termo dessa daqui. Tudo bem? Então, vai ficar o quê? Vai ficar 9 vezes 3, né, vai dar 27. 27 vezes 5 vai dar quanto? Deixa eu ver aqui como é que eu fiz. Tá. E depois que você multiplicar esses três valores aqui, ó,
9 vezes 3 vezes 5, certo? Aí você tem que multiplicar as potências também. Então, você vai multiplicar, primeiro você multiplica 9 vezes 3 vezes 5, vai dar um valor, certo? Depois você multiplica 10 a nona com 10 a menos 5, com 10 a menos 6. Aí, quando você estiver multiplicando as potências, como é que você faz? Como é que faz a multiplicação de potências de bases iguais? Você não tem que repetir a base e somar os expoentes, certo? Então, é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Então, olha só. Deu 135, né? 9 vezes 3 vezes 5, 135, ok? Vezes 10, agora eu vou multiplicar 10 a nona com 10 a menos 5 com 10 a menos 6. Ok? Repete a base, né? E soma os expoentes. Então, como é que eu somo o expoente? 9 menos 5 vai dar quanto? Vai dar menos 4, vai dar 4, não é isso? 4 menos 6 vai dar quanto? Menos 2. Ok? Então, eu estou somando os expoentes. De novo, 9 menos 5, 4. 4 menos 6 vai dar menos 2. Então, ficou 135 vezes 10 menos 2. E lá embaixo? Lá embaixo ficou assim, ó, 0,15 ao quadrado. Pessoal, aqui em cima está em notação científica, tá? Então, tenta colocar esse valor aqui em notação científica também, certo? Quando que é 0,15 ao quadrado, certo? Aí você vai fazer o cálculo, vai dar um valor lá, certo? Aí esse valor você transforma em notação científica também. Tudo bem? Deixa eu só ver se tem como puxar isso para cá um pouquinho. Não, não tem não, tá? Então vai ter que ficar assim mesmo. Tá comendo um pedaço do vídeo lá, mas aí você vai fazer 0,15 vezes 0,15, vai dar o quê? Vai dar 2,25, certo? Vezes 10 a menos 3, ok? Então você coloca o valor aí embaixo em notação científica, 2,25 vezes 10 a menos 2, né? Aí você coloca o valor embaixo em notação científica, olha só. Quando você fez 0,15 vezes 0,15, deu quanto? Deu 2,25 vezes 10 menos 2. Tudo bem? Aí você pegou esse 2,25 vezes 10 menos 2, colocou na forma de notação científica aqui embaixo, cortou 10 menos 2 com 10 menos 2. E sobrou o quê? Sobrou 135 divide por 2,25. Aí essa soma aqui vai dar quanto? Desculpa, essa divisão aqui vai dar quanto? Vai dar 60. Certo? Então, o que isso significa? Significa que vai dar o resultado é igual a 60 newtons. Tudo bem? O resultado é igual a 60 newtons. Ok? Ok. Então, vamos para o próximo. Ok? Aqui só tá executando a mesma continha de novo, tá? Então, vou repetir toda a continha, tudo de novo, mas o resultado dá 60 newtons. Quando você divide 185 por 2,25, vai dar 60. Então, aqui lá vai ser o valor da força. Ok? Ok. Vamos agora para o exemplo 2. O exemplo 2 é esse aqui, ó. Pronto. O exemplo 2, pessoal, olha só o que diz aqui no enunciado. Duas esferas metálicas idênticas. Esse probleminha vai ser um pouquinho difícil, você vai ver. Por quê? Porque mais na frente vai haver um processo de troca de cargas. Olha só. Duas esferas metálicas idênticas recebem, respectivamente, cargas iguais a 2. Que símbolo que é esse aqui? Vocês estão lembrados? Passei uma tabelinha para vocês. É 2 microcoulomb. O micro, se você olhar lá naquela tabela, o micro é um prefixo para potência de 10. Quanto é que ele vale? 10 a menos 6, não é isso? Então, olha só, o valor da primeira carga é 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Tudo bem? E menos 4 microcoulomb. Então, menos 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. Tudo bem? Aí ele fala o seguinte, ele fala que as duas são separadas por uma distância de 5 centímetros. Letra A. Calcule a distância, calcule o módulo da força de atração entre elas. Tá? Então, vamos ver como é que a gente faz esse cálculo aqui. A primeira coisa, né, a gente sempre começa fazendo o desenho, porque o desenho ajuda você a organizar seu raciocínio também, tá? Então, essa parte aqui é sempre bom vocês fazerem, tudo bem? Porque quando a questão é simples assim, tudo bem, mas o problema é que às vezes vai surgir algumas questões que são muito complicadas, tá? Então, estão as cargas, eu chamei uma de Q1 e chamei a outra de Q2. A distância entre elas é igual a 5 centímetros, certo? Agora eu vou extrair os dados, né? Que são todos os valores numéricos, são todas as informações numéricas, certo? Então, a gente forneceu o valor da carga Q1 é igual a quanto? É igual a 2 microcoulomb, só que 2 microcoulomb é o que mesmo? 2 vezes 10 menos 6 coulomb, né? Q2 é o quê? Menos 4 microcoulomb, que é igual a quê? Que é igual a menos 4 vezes 10 a menos 6 coulomb, certo? E a distância, que é igual a 5 centímetros.
Nunca se esqueçam de converter essa distância, isso daí é o que mais derruba o aluno. Às vezes o aluno sabe fazer bem essas continhas, só que às vezes esquece por uma bobeira, um deslize, acaba esquecendo de fazer conversão, certo? Então, olha só, como é que eu converto 5 centímetros para metro, divide por 100, vai dar 0,05 metros. Aqui, ó, se você quiser já colocar esse 0,05 na forma de notação científica, você já pode colocar, porque você sabe que lá na fórmula vai precisar de notação científica mesmo, tá? Como é que eu faço isso? Corra a vírgula 2 vezes para a direita e coloca 10 a menos 2 aqui, ó. Tudo bem? Então, para calcular a força, a gente vai usar aquela formulazinha que a gente está acostumado, né, a fazer, né? Não precisa ficar repetindo a fórmula assim toda hora, isso é só uma preciosidade, né? Então, essa é a fórmula da lei de Coulomb. Esse K vale 9 vezes 10 a nona, né? E substituindo os valores. Aqui é o seguinte, pessoal, você está vendo aqui que isso aqui é um módulo, ó? Eu coloquei o módulo lá de cá e lá de cá. Aí lá dentro do módulo eu coloquei o quê? Q1 vezes Q2. Você está vendo que Q1 vezes Q2, eu coloquei o Q2, Q2 é isso aqui, não é? Eu coloquei entre parênteses. Por que eu coloquei em parênteses? Porque ela é negativo, né? O sinal negativo não pode ficar junto com o sinal da multiplicação. Então eu coloquei entre parênteses. Só que você sabe que lá dentro do módulo, no final das contas, vai ficar positivo, né? Então isso aqui, ó, você pode tirar esse parênteses aqui, você pode tirar fazer o jogo de sinal, né? E tirar esse parênteses aqui. É o que eu vou fazer daqui a pouco. Certo? Então, você pode... Eu até fiz assim com o dedo. Você pode tirar esse sinal. Não precisa se preocupar com o sinal. Isso daí é só uma preciosidade, tá? Ok? E agora fazer as continhas, né? Como é que fica essa notação com essa notação com essa notação? Multiplica o primeiro desse com o primeiro desse com o primeiro desse, né? Então, 9 vezes 2 vezes 4, que vai dar 72. E multiplica a potência. 10 a nona vezes 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6. Como é que você faz multiplicação de potência de mesma base? Você repete a base e soma os expoentes. 9 mais menos 6 mais menos 6. Certo? Que vai dar menos 3, né? Porque 9 menos 6 vai dar quanto? 3. 3 menos 6, menos 3. Tudo bem? E aqui embaixo é o seguinte, olha só. Vocês estão vendo que agora esse número que está aqui embaixo eu coloquei na forma de notação científica? Então, esse número aqui embaixo representa o quê? Representa a distância, não é? A distância é 5 vezes 10 menos 2, só que isso tudo é elevado ao quadrado. Pessoal, vocês sabem o que acontece quando você tem uma potência elevada ao quadrado? É o seguinte, esse quadrado que está aqui fora do parênteses, ó, ele vai vir para cá por 5, né? Então vai ficar 5 ao quadrado, e ele vai vir para cá para 10 a menos 2. Quando esse expoente vir para cá, ó, ele vai multiplicar com o expoente que está aqui dentro. Então vai ficar assim, ó, 10 a menos 2 vezes 2. Então essa potência aqui, ó, vai ficar 10 a menos 4. Repetindo, olha só, tudo isso que está entre parênteses está elevado ao quadrado, tá vendo? Então esse quadrado aqui, ó, vai vir para cá e ele vai vir para cá também. Então vai ficar assim, ó, 5 ao quadrado e 10 a menos 2 ao quadrado. Só que como 10 a menos 2 já tem um expoente, então esse expoente que está de fora vai multiplicar pelo expoente que está de dentro. Então vai ficar 10 elevado a menos 2 vezes 2. Então vai ficar 10 elevado a menos 4. Ok? Ok. Então o restante aí vocês façam, tudo bem? O restante do cálculo. É só uma continha simples com notação científica. Ok? Então ficou ali 72, né? 72 vezes 10 a menos 3, dividido por quanto? Dividido por 25 vezes 10 a menos 4. Tá? Então, vocês terminam de fazer esse cálculo, que eu vou passar aqui para a gente, senão a aula fica muito longa. Ok? E eu acho que já está um pouco longa demais. Então, vamos voltar aqui? Vamos. Travou? Travou. Deixa eu colocar aqui. Ok. Tá, agora é o seguinte. Agora a letra B, pessoal. A letra B aqui é o seguinte, ó. A letra B está dizendo, se colocarmos as esferas em contato e depois afastarmos por 2 centímetros, qual será a nova força de interação? Essa daí é um pouquinho difícil, sabe por quê? Você lembra da eletrização por contato, que você coloca duas esferas juntas,
certo? Duas esferas metálicas encostadas uma na outra, depois separa, depois vai haver um transporte de carga de uma para outra. Pois é, esse problema aqui, ó, ele envolve eletrização por contato. Então, olha só, veja o que ele diz. Se colocarmos as duas esferas em contato e depois afastarmos 2 centímetros, qual será a nova força de interação entre elas? Lembre-se que aqui no enunciado ele fala que são duas esferas metálicas idênticas. Então, a tendência é o quê? Quando você encostar as duas, elas vão distribuir as cargas de forma igual. Então, você vai ter que usar aquela formulazinha da eletrização por contato que a gente fez há umas 2 aulas atrás, tá? Então, olha só como é que faz. Olha só qual que é o procedimento aqui, ó. Certo? Então, estão aqui as duas esferas, né? Você colocou as duas em contato e depois afastou. Quando você colocar as duas em contato, elas vão distribuir as cargas que elas tinham de forma igual, ok? Qual vai ser a carga final que cada uma delas vai adquirir? Vai ser a carga, a carga da esfera 1, né? Mais a carga da esfera 2, divide por 2. Não é assim que a gente aprendeu a calcular? É, não é? Então, vai ficar assim, ó, a carga da esfera 1 é 2 vezes 10 menos 6, mais a carga da esfera 2, que era 4 vezes 10 menos 6, dividir por 2. Esse mais com esse menos aqui, ó, pode fazer o jogo sinal, mais com menos vai ficar menos, né? Então, vai ficar assim, 2 vezes 10 menos 6, menos 4 vezes 10 menos 6, dividido por 2. Tá? Então, é isso que eu vou fazer, certo? Faz o jogo de sinal, aí fica menos ali, ó. Pronto. Agora é só fazer continha, né? Como é que eu faço essa continha? Quanto que é 4 vezes 10 menos 6, menos... Desculpa, quanto que é 2 vezes 10 menos 6, menos 4 vezes 10 menos 6? Olha só, você está vendo que a potência aqui é igual à potência aqui? Tá vendo? Então é só repetir a potência, tá? E esse primeiro termo aqui você faz a operação. 2 menos 4 vai dar quanto? Quanto que é 2 menos 4? Menos 2, não é isso? Então vai ficar menos 2 vezes 10 a menos 6, tá vendo? 2 menos 4, menos 2. E o 10 menos 6 que repete aqui e aqui, eu simplesmente coloco ele aqui embaixo. Divide por 2. Menos 2 divide por 2 vai dar menos 1, não é isso? Então, o resultado é menos 1 vezes 10 menos 6. Gente, esse menos 1 vezes 10 menos 6 é a carga que cada uma das esferas adquiriu depois do processo de eletrização por contato. Agora, pessoal, agora você não tem aqui... agora veja que você tem uma situação diferente da que você tinha aqui na letra A, certo? Agora você tem duas esferas, certo? Duas cargas planiformes de valores iguais, separadas por uma distância de 2 centímetros. Cada uma dessas cargas aqui, ó, possui uma carga, cada uma dessas esferas possui uma carga de quê? De menos 1 vezes 10 a menos 6. Tá? Então, a carga pontiforme Q2, ela vale menos 1 vezes 10 a menos 6, e a carga pontiforme Q1 vale menos 1 vezes 10 a menos 6 também, tá vendo? Agora é só jogar esses valores aqui na lei de Coulomb. O vídeo continua aqui, mas eu gostaria já de parar esse vídeo, vocês mesmos façam em casa. É só pegar esses valores aí e jogar na lei de Coulomb, certo? Olha só o Hugo só vai começar aí para vocês. Ó, não precisava disso tudo, né? Mas aqui são os dados, certo? E a distância é igual a quanto? A distância é igual a 2 centímetros. Mudando para metro vai ficar 0,02 metros. Tá? Se você quiser, você pode colocar esse 0,02 já em notação científica. Você sabe mudar para notação científica isso aí? Ó, se correr a vírgula 1, 2 vezes, né? Então vai ficar o quê? Vai ficar 2 vezes 10 a menos 2, não é isso? Então vai ficar 2 vezes 10 a menos 2 metros. Ok? Ok. Ok. Tá, então vou parar por aqui. O vídeo continua, mas só que eu vou antecipar um pouco aqui a gravação, tá? Que você já sabe o que você tem que fazer, né? É só jogar esses valores na forma da lei de Coulomb. Tudo bem? Na forma da lei de Coulomb. Exemplo 3. Exemplo 3 também fiz ele, certo? Vamos para o exemplo 3 aqui. Olha só o que diz o exemplo 3. Determina a magnitude. Gente, o que é magnitude? É intensidade, né? É o valor. Determina a magnitude da força elétrica de um elétron no átomo de hidrogênio exercida pelo próton situado no núcleo atômico. Aí ele diz o seguinte. Assuma que a órbita eletrônica tem um raio médio de 0,53 vezes 10 a menos 10 metros. Tudo bem? Então, pessoal, olha só, o átomo de hidrogênio, um átomo de hidrogênio, você sabe que tem número atômico igual a 1, né? O que isso significa? Significa que tem um próton lá no núcleo e um elétron na eletrosfera. Então, tem uma carga positiva no núcleo e uma carga negativa na eletrosfera. Ok? Aí, ele diz o seguinte, ele diz que a distância, o raio médio
o raio médio do átomo de hidrogênio é igual a esse valor aqui, ó, certo? 0,53 vezes 10 a menos 10 metros. Então, a distância entre o próton e o elétron vai ser mais ou menos aqui, ó, 0,53 vezes 10 a menos 10 metros. Okay? Essa é a distância entre a carga positiva que está aqui no núcleo e a carga negativa que está aqui na eletrosfera. Aí pergunta qual que é o valor da força elétrica entre os dois. Qual que é o valor da força elétrica entre o próton e o elétron? Certo? Veja que a distância entre os dois já foi dada, né? Ok? Então é só aplicar na lei de Coulomb. Mas eles perguntam, Hugo, você não deu o valor da carga, né? Qual que é o valor de Q1 e Q2? Veja bem, pessoal, Q1 é o próton, Q2 é o elétron. A carga do próton e do elétron, certo? Vocês sabem. É o valor o quê? É o valor da carga elementar, né? Tanto a carga do próton quanto a carga do elétron é o quê? Tem intensidade de quanto? De 1,6 vezes 10 a menos 19, não é isso? Então a carga do próton é o quê? A carga do próton é mais 1,6 vezes 10 a menos 19. E a carga do elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? Então Q1 vai valer quanto? Q1 vai valer 1,6 vezes 10 a menos 19 e Q2 vai valer menos 1,6 vezes 10 a menos 19, tudo bem? Então o valor das cargas é o quê? É o valor da carga elementar, tudo bem? Então é isso que a gente vai fazer aqui, ó, certo? Então na hora de extrair os dados, ok? Na hora de extrair os dados você tem que considerar o valor da carga elementar, bem? Chamei o próton de Q1, chamei o elétron de Q2. Se você quiser fazer o contrário, tanto faz, não faz diferença nenhuma, tá? E os dados são esses daí, certo? Qual que é o valor de Q1? Carga do próton? Mais 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Carga do elétron? A mesma coisa, só que negativo, né? A mesma coisa, só que negativa. E a distância? Qual que é a distância entre os dois? A distância entre os dois é o raio atômico, não é isso? É o raio atômico. E a força? Aí é só jogar isso aqui na lei de Coulomb. Novamente, mais uma vez, não vou resolver, eu vou só montar a fórmula aqui para vocês, certo? O vídeo continua, mas eu vou travar o vídeo, porque isso aqui vocês é só continha mesmo, tá bom? É só continha mesmo, mas você vai jogar os valores na fórmula desse jeito aí, ó. A força elétrica é igual a K vezes o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2, dividir pela distância ao quadrado. Ok? E aí substitui os valores, né? A força é igual a 9 vezes 10 a nona, vezes o módulo de Q1. Qual que é o módulo de Q1? 1,6 vezes 10 a menos 19. Veja que aqui eu fiz direto, tá? Nem coloquei aquele módulo aqui, aquele símbolo do módulo. Por que eu não coloquei o símbolo do módulo? Porque ele não é tão importante, desde que você lembre que os valores que vão entrar na fórmula são sempre positivos, tá? Então a gente já sabe que tudo vai ficar positivo mesmo, nem colocou o módulo. Okay? E divide pela distância ao quadrado, né? Qual que é a distância? A distância é 0,3 vezes 10 a menos 10. Tudo isso está elevado ao quadrado, porque você lembra o quê? Você lembra que o D estava ao quadrado, não é isso? Lá para os slides anteriores. E agora a gente vai finalizar, certo? Vou finalizar falando sobre isso aqui, ó. Quais são as limitações da lei de Coulomb, ok? A primeira coisa é a seguinte, ela só vale para cargas pontiformes, tudo bem? Depois, ela vale somente para cargas em repouso. Se você tiver carga em movimento, ela não funciona mais. Por quê? Porque quando uma carga elétrica está em movimento, ela produz um campo magnético em torno dela. E esse campo magnético vai influenciar a força, tá? É um princípio que a gente vai ver lá no final do ano, ok? Então, não vale para carga em movimento, porque uma carga em movimento produz um campo magnético e isso muda tudo, tá bem? Depois, ela não funciona para o interior de um corpo carregado. Então, se você tem um corpo carregado aqui, ó, lá dentro dele, a lei de Coulomb não vai valer, tudo bem? E por último, esse aqui, ó, vale somente se houver vácuo entre as cargas, ou se houver ar entre as cargas. Se houver algum tipo de material que não seja o vácuo e nem o ar, certo? Aí você vai ter que trocar o valor daquela constante K, que normalmente o problema te fornece. Okay?
Então é basicamente isso. Eu vou passar aqui para vocês uma revisão bem rápida, certo? Vai durar só 2 minutos e um slide com perguntas, tudo bem? No final desse vídeo, bem no final, vai ter 3 questões que vocês vão ter que responder em casa, tá? Então siga o slide até o final, tudo bem? Então vamos lá. Isso aqui é só uma questãozinha que envolve perguntas, que é o seguinte, são 4 perguntas simplesmente, tá? Isso que eu posso responder bem rápido, tudo bem? Se você já fez todas as anotações, essa parte você pode pular, tudo bem? Então, olha só, a primeira questão é essa, ó. A lei de Coulomb determina que a força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Dessa forma, suponha que tenhamos 2 cargas separadas a uma distância d entre elas. Obviamente, haverá uma força elétrica. Se a distância quadruplicar, isso é, se a distância se torna 4 vezes maior, a força elétrica irá, letra A, quadruplicar, letra B, será 16 vezes menor, letra C, será 16 vezes maior, ou letra D, será 8 vezes menor, tá? Então, um tempo aí de 10 segundos para vocês responder, mas a resposta vai ser qual? A resposta vai ser essa daqui, não é? Se a distância for 4 vezes maior, a força vai ser o quê? A força vai ser 16 vezes menor. Basta você se lembrar o quê? Basta você se lembrar que a força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, certo? O quadrado de 4 é quanto? O quadrado de 4 é 16, não é isso? Então, se a distância quadruplicar, se a distância for 4 vezes maior, a força vai ser 16 vezes menor, tá? Isso daí é importante. A segunda é essa daqui, ó. O que significa dizer que a força elétrica obedece à segunda lei de Newton? Letra A significa que a força que uma carga exerce sobre uma carga B será de módulo igual da força que a carga B exerce sobre a carga A, porém em sentidos opostos. Letra B significa que a força elétrica é diretamente proporcional ao valor das cargas. Letra C significa que Isaac Newton, né, descobriu a lei de Coulomb. Ou letra D significa que a força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as cargas. Tá? Eu vou passar para o próximo e vocês respondam. Terceira pergunta é essa aqui. O corpo A está eletricamente carregado e possui uma largura de 1 metro. O corpo B também está carregado e possui largura de 1,5 metros. Né? Os dois estão separados por uma distância de 30 centímetros. É correto afirmar que, letra A é uma carga pontiforme e B não é. Letra B, tanto A quanto B são consideradas cargas pontiformes. Letra C, B é uma carga pontiforme e A não é. E letra D, nenhum dos dois corpos podem ser considerado carga pontiforme. Você pode dar uma pausada aí no vídeo e tentar responder, tudo bem? Eu normalmente costumo dar um tempinho de 10 segundos. Ok? Vou passar para o próximo, a última pergunta, certo? A última pergunta dessa verificação de aprendizagem é essa aqui, ó. A constante de Coulomb ou constante elétrica, letra A, vai ter um valor diferente se o valor das cargas forem diferentes? Letra B, vai depender da distância entre as cargas? Letra C, seu valor para o vácuo será muito maior que seu valor para o ar? Não, vai ser aproximadamente igual, né? Então, isso aqui a gente sabe que não é verdadeira. E letra D, vale 9 vezes 10 a nona no vácuo ou no ar, porém possuirá outros valores se houver outra substância entre as cargas. Essa daqui também eu não vou responder, eu quero que vocês respondam, tá? Ok? Ok, então vamos para a revisão.
Agora, pessoal, agora é o seguinte, eu vou deixar aqui para vocês algumas atividades de fixação, são 3 somente, tá? Que eu vou deixar nessa aula para vocês fazerem em casa, tudo bem? Então, se vocês quiserem, ó, são só 3, certo? Então, nós temos aqui uma para cada slide. Se você quiser, pode dar uma pausada nesse slide, no vídeo aqui, copiar e depois deixa o vídeo rodar, tudo bem? Ok? Façam em casa, que na próxima aula eu corrijo. Dá uma pausada no vídeo, copia e depois deixa o vídeo rodar. Então, essa aqui é a primeira questão. Vamos para a segunda questão. Segunda questão é essa aí, tá? Copie e resolva. E a terceira questão é essa daqui. Tudo bem? Então, é basicamente isso. Tchau para vocês, ok? Tô saindo.